Convido-os a abrirem a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, onde faremos a leitura dos versos 18 a 26. Daremos continuidade à nossa exposição na Epístola de Paulo aos Filipenses, hoje dos versos 18 a 26. Se os irmãos se lembram, no domingo passado eu disse que o texto anterior terminava com Paulo dizendo: também com isto me regozijo. E que essa última expressão do versículo 18, sim, sempre me regozijarei, faz parte do texto seguinte, que é o texto da nossa exposição nesta noite. Então nós vamos começar pelo final do verso 18, a partir do sim, sempre me regozijarei, até o verso 26. Acompanhe com atenção a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus santo, Deus bendito, nós nos achegamos a Ti neste momento, ó Pai, porque reconhecemos que Tu és o dono de toda a sabedoria. Foi do Teu agrado, ó Pai, nos salvar, e foi do Teu agrado nos salvar mediante o conhecimento de Jesus Cristo contido na Tua palavra, ó Pai. Por isso pedimos que o Senhor tire de nós todas as preocupações mundanas, toda a confiança na sabedoria humana, para que assim nos apeguemos a Ti e sejamos iluminados para entendermos a Tua palavra, ó Pai. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que a Tua palavra habite ricamente em nós, sejamos transformados por ela, e nossa vida então gere frutos para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Crianças, vocês vão fazer o seguinte desenho. Vão fazer um corredor que andou uma maratona muito longa e que chegou cansado no fim da linha, talvez machucado, mas muito alegre por ter chegado aonde ele chegou, certo? Esse é o desenho que vocês vão fazer nesta noite. A morte é bem-vinda para você? A morte é algo que você espera ansiosamente? Como você enxerga a morte? Como nós vimos hoje de manhã, e nós já tínhamos visto em algumas aulas anteriores da nossa escola dominical, nós vivemos para que a nossa fé contemple a glória de Cristo diariamente. Esse é o exercício principal da fé, contemplar a glória de Cristo diariamente. Por quê? Porque quando nós contemplamos a Cristo Jesus, a nossa mente, a nossa vida é moldada por aquilo que Jesus entende que é o mais correto, inclusive a forma de passar pela morte. E na aula que nós tivemos sobre isso, eu citei o texto de um pastor que, falando a respeito disso, diz: se nos esforçássemos nesse dever, nesse exercício da fé, a caminhada da nossa vida diante de Deus seria mais doce e agradável para nós. Nossa luz e força espirituais seriam aumentados todos os dias. Representaríamos mais a glória de Cristo em nosso viver e no caminhar do que normalmente nós fazemos. E a própria morte nos seria muito bem-vinda. Isso é o que aconteceria se nós contemplássemos mais a glória de Cristo. Mas quando nós olhamos para os nossos dias, nós vemos que as pessoas não sabem lidar muito bem com a morte. As pessoas ficam desesperadas diante da mera possibilidade de morrerem. Por quê? Porque não confiam na soberania de Deus, não confiam na sua providência. Não sabem que, na verdade, para o crente, a morte é um meio para nos tornarmos mais unidos a Cristo Jesus e desfrutarmos da sua comunhão. É isso que nós vemos nos nossos dias, pessoas desesperadas em face da morte. Mas esse não era o caso de Paulo. Paulo, mesmo em face da morte, mostra verdadeiro contentamento cristão. Por quê? Porque ele contemplava a glória de Cristo pela fé. E Paulo nos exorta a fazermos o mesmo, a olharmos para a realidade e termos a confiança na soberania e providência do Senhor, até mesmo diante da morte. Como nós temos observado, irmãos, o que Paulo faz nesse primeiro capítulo aos Filipenses é trazer
uma apresentação do estado em que ele estava passando. Ele começa o capítulo 1, nós vimos, com uma saudação inicial, nos versos 1 e 2. Nela ele se identifica a quem ele estava enviando a carta e dá uma saudação. Logo depois disso, ele faz uma oração. Ele dá graças a Deus por aqueles irmãos de Filipos e ora para que eles sejam continuamente aperfeiçoados por Deus. E nós vimos no domingo passado que ele agora dá ciência àqueles irmãos ao que estava passando na prisão, o que para nós pode parecer irônico, mas ele disse que estava tudo bem. Não por causa da situação dele, mas porque ele sabia que tudo aquilo estava contribuindo para o progresso do Evangelho. A grande preocupação de Paulo era o progresso do Evangelho. Ele se alegra por isso, e ele exorta os irmãos de Filipos a que também se alegrem por isso. E nós terminamos a exposição da semana passada vendo isso no verso 18. Ele diz: uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. A expressão da sua alegria presente. Só que a partir do final do verso 18, e no texto que nós lemos, ele vai falar de uma alegria relacionada ao futuro, a certeza daquilo que ele sabe que Deus vai fazer. Por isso ele começa dizendo: sim, sempre me regozijarei. E aí ele passa a descrever todas as coisas que são motivo da sua alegria futura. Paulo se mostra confiante nesse texto. Ele não sabia se ele seria solto, se ele seria morto, o que aconteceria com ele naquela prisão. Mas ele diz que independentemente dessas situações, ele se alegraria. Por quê? Porque ele sabe que os propósitos de Deus estão sendo cumpridos. A agenda de Deus está sendo cumprida. E é isso que traz a ele contentamento e alegria. Por essa razão, o tema do sermão nesta noite é: confie no cumprimento do propósito de Deus. Confie no cumprimento do propósito de Deus. Em primeiro lugar, alegrando-se no engrandecimento de Cristo. Alegrando-se no engrandecimento de Cristo. É isso que os versos 18 a 20 vão nos mostrar. Como eu disse aos irmãos, o final do verso 18 é uma transição. O texto para nós traz essa expressão, sim, só que na verdade, na língua original, a ideia é: olha, além disso que eu acabei de falar, eu vou adicionar um ponto. E esse ponto é que eu sempre me regozijarei. Por quê? Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então até aqui ele havia falado sobre a sua alegria presente relacionada à circunstância da cadeia. Mas agora ele vai falar da certeza que ele tem quanto ao futuro, que é o fato de que mesmo diante da morte, o propósito de Cristo será cumprido. E por isso ele se alegrará com todas estas coisas. E ele explica então, a partir do verso 19, o porquê ele se alegrará. E ele começa dizendo que ele está certo que isto mesmo redundará em libertação. É a primeira afirmação que ele faz. Tudo isso vai redundar em libertação. E ele vai explicar o porquê. Pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Mas logo aqui no verso 19 nós temos uma dificuldade, que é justamente aqui nessa palavra traduzida por libertação. Porque quando nós olhamos apressadamente para o texto, nós podemos ter a impressão de que Paulo está falando da sua libertação da cadeia. De que ele estaria certo de que Deus o libertaria da cadeia. E algumas pessoas entendem que é isso que o texto está falando. Mas não parece ser isso que Paulo está falando aqui. Justamente porque a palavra que ele escolhe na língua original para falar sobre essa libertação não é uma simples palavra para libertação. É a palavra que em outros locais é traduzida por salvação. A palavra grega soteria. Talvez você se lembre que aqueles que nascem na cidade de Salvador, a capital da Bahia, são soteropolitanos. Por quê? Porque Salvador em grego é soter. Então, soteropolitano é aquele que nasce em Salvador. E é uma palavra muito parecida que é utilizada aqui, essa palavra soteria. Então, é como se ele estivesse dizendo: eu estou certo de que isso mesmo redundará em salvação. A palavra que é usada em tantos contextos para falar da nossa salvação eterna. Daquilo que Cristo faz para nós, para nos salvar da condenação e nos fazer parecidos com Ele. É bem verdade que algumas pessoas vão olhar para esse texto e pensar que ele está usando talvez salvação de forma mais genérica. Talvez o seu bem-estar longe da cadeia. E as pessoas que falam isso vão argumentar que Paulo está fazendo alusão a um texto de Jó, que nós vamos observar depois, em que Jó também estava confiante de que Deus o salvaria e o curaria. Só que nós vamos observar, irmãos, que há diversas razões aqui no texto que nos mostram que, na verdade, Paulo não estava preocupado com a sua libertação da cadeia. Paulo estava pensando, sim, na sua salvação eterna. Vejam só algumas razões que nos mostram isso. Em primeiro lugar, a forma como o texto está escrito dá a ideia de que Paulo tinha certeza de que aquela adversidade que ele estava passando redundaria em libertação. O que pode não parecer fazer sentido. Como é que a cadeia traria libertação para ele? Só que quando nós olhamos, por exemplo, para Romanos capítulo 5, versos 3 a 5, Paulo mostra que ele entendia que
as adversidades são meios pelos quais Deus garante a salvação do seu povo. Observem só, Romanos capítulo 5, versos 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nesse contexto, Paulo está falando que, na verdade, as próprias tribulações são usadas por Deus para a salvação do seu povo. E utilizando de uma estrutura muito parecida, lá em Filipenses capítulo 1, ele vai falar sobre isso, que as aflições produziriam para ele salvação. Então ele entende que, na verdade, Deus está usando aquelas situações adversas para o bem, para a salvação do próprio Paulo. A segunda razão que nos mostra isso no texto é que Paulo fala sobre uma alegria que, nesse contexto, independe da situação de cadeia ou não. Se a gente observar o verso 20, ele vai dizer que mesmo na vida, mesmo na morte, Cristo vai ser engrandecido. Então ele não se importava tanto com a situação física na qual ele estava ali na cadeia. Então, para ele, Paulo está equalizando essa libertação, essa salvação da que ele fala aqui, justamente com o engrandecimento de Cristo lá no verso 20. Mesmo que ele continuasse vivo, talvez preso, talvez solto, ou mesmo que ele morresse, ele sabia que Cristo seria engrandecido. Em terceiro lugar, o próprio paralelo de Paulo com o texto de Jó. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 13. Nós vamos ver de que forma Jó fala, em termos muito parecidos, sobre essa situação. Jó capítulo 13, nós vamos ler do verso 13 ao 18. Jó 13, 13 ao 18. Jó aqui está defendendo a sua integridade diante dos seus amigos e diante do Senhor. E ele diz o seguinte: Calai-vos perante mim e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a vida na minha mão. Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Também isso será minha salvação, o fato de o ímpio não vir perante ele. Atentai para as minhas razões e dai ouvidos à minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Essa expressão utilizada aqui por Jó, na tradução grega do Antigo Testamento, é muito parecida com a que é utilizada por Paulo lá em Filipenses capítulo 1. E observe que nesse contexto, Jó está dando a certeza de que ele será justificado diante do tribunal de Deus. Então ele está certo de que aquilo que estava acontecendo com ele não era bem um resultado das suas ações, mas que quando ele fosse julgado, ele seria absolvido diante do tribunal de Deus. E observem que o contexto aqui de Jó capítulo 3 é justamente esse. Jó capítulo 13, veja só o versículo 3. Falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Então, mesmo no texto de Jó, em última instância, a preocupação dele não é a sua saúde e a restauração do seu bem-estar, mas é a sua defesa diante do tribunal de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Ele tinha esperança na sua vindicação final, no fato de que ele seria declarado justo diante do tribunal de Deus. Assim como Paulo. Assim como Paulo estava certo da sua salvação, mesmo que fosse no dia final. Além disso, irmãos, há uma quarta razão pela qual o texto parece falar sobre essa salvação eterna, também no versículo 20. Lá no versículo 20, ele utiliza a expressão que ele tem uma ardente expectativa e esperança de que ele não será envergonhado. Essa expressão, ardente expectativa, não é encontrada em nenhum texto grego daquela época ou para trás. Provavelmente ela foi cunhada pelo próprio Paulo. E ela só aparece em 2 lugares no Novo Testamento. Aqui no texto de Filipenses 1 e lá em Romanos capítulo 8. Lá em Romanos 8, os irmãos se lembram qual é o contexto. Paulo fala sobre a certeza da salvação final dos crentes, dos filhos de Deus. E lá em Romanos 8 ele diz que toda a criação geme e aguarda ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus. Naquele contexto, a ideia é que a criação tem a esperança de que os filhos de Deus sejam revelados e sejam plenamente glorificados. E Paulo utiliza a mesma palavra aqui para falar da ardente expectativa que ele tem da sua libertação, da sua salvação final. Então essas palavras também não podem ser minimizadas aqui. Além do fato de que ele diz que essa esperança não o envergonha, ele diz: em nada serei envergonhado. No texto que nós lemos de Romanos 5, aquela era a mesma ideia, que a nossa esperança não nos confunde, não nos envergonha. Uma frase que aparece em tantos lugares, no Antigo e no Novo Testamento, para falar da esperança que os crentes têm, de que no dia final eles serão libertos da condenação.
enquanto os ímpios, que zombam dos crentes, esses serão finalmente condenados. Então, por essas 5 razões, nós podemos ter a certeza de que Paulo aqui não está falando da libertação da cadeia. Ele está falando do cumprimento da salvação, tendo em vista a sua glorificação final. Ele tem a certeza de que, em todas as circunstâncias, Deus estava trabalhando para cumprir o seu propósito, que era salvar um povo para si, que é conformar esse povo à imagem de Cristo Jesus. E o mesmo é verdade individualmente para Paulo. Ele tinha certeza de que no dia final ele seria justificado, e aquela obra que foi iniciada uma vez por Cristo seria então completa, e ele seria finalmente conformado à imagem de Cristo Jesus. É claro que com isso Paulo não excluía a possibilidade de ser liberto da cadeia. Tanto é que no final do texto nós vamos ver, ele queria ainda estar na presença dos filipenses para abençoá-los. Mas essa não era a sua grande preocupação. Ele não estava preocupado simplesmente em sair da cadeia, sair daquela situação adversa, mas sim no cumprimento da obra de Deus na vida dele, o propósito da sua salvação. Então o que Paulo está falando aqui é que ele desejava, pela súplica daqueles irmãos e pela provisão do Espírito Santo, que ele fosse santificado. Observem a ênfase que ele dá na oração aqui: pela vossa súplica me redundará em salvação. Nós vimos no começo do texto, lá no capítulo 1, a partir do verso 3, ele orava pela maturidade dos filipenses, mas agora ele inverte: olha, se eu oro pela maturidade de vocês, eu quero que vocês orem por mim também, para que eu seja santificado e aperfeiçoado. Lá no capítulo 4, ele vai falar também que aqueles irmãos deveriam continuamente orar para que não andassem ansiosos. Paulo era alguém que orava por eles, mas também esperava que eles orassem por ele também. Para quê? Para que o Espírito Santo lhe trouxesse provisão, lhe trouxesse o sustento e o suporte naquele momento, para que ele então atingisse a salvação final, a glorificação. Nesse contexto, irmãos, nós somos levados a refletir sobre a importância que a oração tem que ter na nossa vida cristã. Nós costumeiramente oramos por tantos pedidos, motivos de oração, mas perceba o quanto nós costumamos orar, geralmente, orações autocentradas, para que nós vivamos uma vida mais tranquila nessa terra. Quem de nós não quer uma vida mais tranquila? Quem de nós não quer estar livre das doenças, ter talvez uma condição financeira melhor? Mas será que é isso de fato que Deus quer para nós? Observem que a ênfase de Paulo aqui é orar para que mesmo na cadeia, o propósito de Deus seja cumprido, que é a salvação do seu povo. Mas qual foi a última vez que você orou pela sua santificação? Ou antes, como Paulo diz aqui, qual foi a última vez que você orou pela santificação dos seus irmãos da igreja? Que você orou para que o seu irmão fosse mais maduro na fé, para que ele fosse mais sábio, para que ele fosse mais santo, para que ele cumpra o seu papel e o desempenho do seu serviço no contexto da igreja? É a respeito disso que Paulo está falando aqui. Precisamos entender a necessidade da oração para o sustento da vida cristã, da vida do povo de Deus, para que sejamos a cada dia mais santos, para que deixemos de ter orações tão autocentradas e passemos a orar pelo benefício do povo de Deus. É isso que nós devemos orar. Mas Paulo continua no verso 20 dizendo que ele faz isso segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Como eu disse, essa expressão ardente expectativa é a mesma que aparece em Romanos 8. O que ele desejava finalmente era que Deus cumprisse o seu propósito de salvar o seu povo. O povo escolhido para fazer parte do corpo de Cristo Jesus, e que esse povo então alcançasse os eleitos, alcançasse os perdidos, mas não só isso, ele também crescesse em maturidade, em conformidade com Cristo Jesus. Com o objetivo então de que ele não fosse envergonhado. Como eu disse, uma expressão do Antigo Testamento para falar a respeito da salvação final. Lá no Salmo de número 25, a partir do verso 1, nós lemos: A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. O que o salmista está falando aqui no Salmo 25? Sobre ser envergonhado. Ele diz que, em última instância, os filhos de Deus não serão envergonhados. Mas aqueles que hoje vivem suas vidas de forma rebelde diante do Senhor e que muitas vezes zombam dos filhos de Deus, esses sim, em última instância, serão envergonhados. Por isso nós não devemos invejar a prosperidade dos ímpios. Por isso não devemos invejar, muitas vezes, o bom estado que os ímpios vivem. E muitas vezes zombando de nós. Nós que muitas vezes, sendo crentes, passamos por tribulações. Por quê? Porque em última instância, eles é que serão envergonhados
e não nós, diante do tribunal de Deus. E essa é a esperança de Paulo aqui também. A certeza de que a igreja, mesmo sendo perseguida, como era naquele contexto, mesmo sendo zombada, como ele diz lá no verso 18, que havia pessoas que zombavam da prisão de Paulo, queriam trazer tribulações para ele, apesar disso, em última instância, todos eles serão envergonhados. Mas aqueles que verdadeiramente esperam no Senhor, esses nunca, de modo algum, serão envergonhados. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que motiva essa disposição de Paulo? O fato de que em tudo Cristo será engrandecido. E observem que ele tira a ênfase de si aqui. Ele poderia falar, em tudo eu glorificarei a Cristo, mas não é isso que ele faz. Cristo será engrandecido, justamente para que Paulo suma e Cristo apareça. Essa é a ênfase de Paulo aqui. Para Paulo não importava se ele, o grande apóstolo, estivesse preso ou pregando. O que importava era que Cristo fosse engrandecido. Não importava ele estar vivo ou morto, o que importava era Cristo ser engrandecido. É isso que Paulo está enfatizando aqui como o que motiva até mesmo a sua vida na cadeia. Paulo nos mostra então, irmãos, uma devoção absoluta ao Evangelho. Como nós já vimos no primeiro sermão em Filipenses, ele se via como um servo de Cristo Jesus. Ele não tinha vontade própria, ele pertencia unicamente a Cristo Jesus. E é isso que motivava o seu ministério, mesmo em situações adversas. Pouco importava estar preso, pouco importava estar solto. O que importava é que Cristo fosse engrandecido. Não foi isso que nós refletimos quando falamos sobre contemplar a glória de Cristo pela fé? Contemplar a glória de Cristo pela fé significa deixar de contemplar todas as outras coisas. Significa não apenas valorizar a Cristo, mas valorizar a Cristo em detrimento de todas as outras coisas. E uma vez que Cristo se torna aquilo que há de mais importante na nossa vida, então nós aprendemos a agir como Paulo, nos alegrando quando Cristo é engrandecido, independentemente das circunstâncias. Cristo requer de nós devoção absoluta. Ele quer que nós sejamos seus servos, seus escravos, quer na vida, quer na morte, crendo que em tudo ele será glorificado. Não pelo cumprimento dos nossos propósitos, mas do propósito dele. É assim que Cristo é glorificado. Por isso, confie no cumprimento do propósito de Deus. Em primeiro lugar, alegrando-se no engrandecimento de Cristo. Alegrando-se no engrandecimento de Cristo. Mas, em segundo lugar, confie no cumprimento do propósito de Deus, compreendendo a razão da vida e da morte. Compreendendo a razão da vida e da morte. É isso que os versos 21 a 24 vão nos ensinar. Observem que Paulo agora continua sua argumentação em favor da sua alegria, no fato de que Deus está cumprindo sua vontade, mesmo na vida, mesmo na morte. Por isso ele disse, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em outras palavras, a minha vida tem apenas significado e importância à luz da pessoa e obra de Cristo Jesus. A partir de Cristo, ela não tem utilidade ou significado algum. Por que ele vive? Ele vive para o engrandecimento de Cristo Jesus. E é interessante porque essa frase no verso 21 serve justamente para ser uma frase de impacto. Era muito comum naquela época, no contexto greco-romano, frases de impacto parecidas com essa. Por exemplo, havia uma muito famosa que dizia, viver é bom, ou viver é o bem. E é interessante porque a palavra grega utilizada para falar de bem é uma palavra muito parecida com a palavra Cristo. A palavra bem é a palavra Christos. E é como se Paulo aqui fizesse um contraste. As pessoas por aí dizem que viver é viver bem, a vida é boa, viver é Christos, mas na verdade, o que o Evangelho nos diz que viver é Cristo. O significado da vida não é qualquer tipo de bem, ou um bem à parte de Cristo Jesus, mas é a própria pessoa e obra de Cristo Jesus. O motivo dele, ou o objetivo dele é justamente mostrar que não há significado nenhum para a vida do cristão à parte de Cristo Jesus. E ele demonstra isso na sua própria vida, porque talvez, se Paulo tivesse renunciado a Cristo Jesus, ele seria liberto da prisão. Por quê? Porque o próprio Paulo disse. Por que ele estava preso? Por causa de Cristo Jesus. Verso 14, as pessoas estavam estimuladas no Senhor pelas suas algemas. No verso 13 ele diz que as minhas cadeias são cadeias em Cristo. Ele não estava preso por algum delito que ele havia cometido. Ele estava preso por causa de Cristo. E talvez, renunciando a Cristo, ele pudesse ser solto. Mas ele não faz isso. Ele não renunciou a Cristo, nem mesmo para se salvar. Por quê? Porque o que mais importava era a sua identidade e união com Cristo Jesus. Mais do que qualquer tipo de libertação física. E depois ele diz, morrer é lucro, o que só pode ser entendido à luz do seu pertencimento a Cristo. Porque a morte só é um ganho para aqueles que estão unidos a Cristo Jesus. A parte de Cristo, a morte é maldição, é resultado do pecado. Mas para o cristão,
Para aquele que está unido a Cristo Jesus, a morte é um meio para ser mais unido a Ele. É um meio para nós nos aproximarmos mais dele, termos uma comunhão mais plena com Ele. Por isso que a morte é lucro para Paulo, porque morrer significava estar com Cristo Jesus. Não à toa em Romanos 8 ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderia separá-lo do amor de Cristo Jesus, nem mesmo a morte. Por isso, para ele, a morte era lucro. E ele vai explicar um pouco do que ele entendia por isso a partir do verso 22. Ele diz: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Observem que no começo do texto, ele traz uma certeza. Ele está certo de que todas essas coisas redundariam na sua salvação final. Mas agora ele faz como que uma dúvida retórica. Ele traz uma incerteza que depois ele vai concluir com uma certeza no final do texto. Mas ele coloca dois desejos, duas possibilidades igualmente desejadas. Uma delas, partir e estar com Cristo Jesus, ou seja, morrer e desfrutar da união com Cristo de forma mais plena, ou permanecer aqui. Mas não permanecer aqui para viver sua própria vida. O que ele diz no texto? Permanecer com o objetivo de trazer fruto para o meu trabalho. Se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Então, a opção para Paulo ou era morrer e estar com Cristo, ou era ficar para trabalhar a serviço de Cristo Jesus, explicando o que ele diz: para mim o viver é Cristo Jesus. Então aqui ele contrasta duas coisas de igual intensidade que ele mesmo não poderia escolher, mas ele entrega essa escolha nas mãos do Senhor soberano. Se o propósito de Deus for que ele esteja com Cristo, ele vai estar com Cristo. Se o propósito de Deus é que ele permaneça vivo, ele entende que a razão para isso é que ele ainda tinha utilidade para que o evangelho fosse propagado e para que a igreja fosse edificada. O desejo dele não é egoísta. Ele não quer permanecer nessa carne para desfrutar das benesses que a vida tem a lhe oferecer. O objetivo de Paulo era servir aos irmãos da igreja. Nós vivemos em uma cultura em que é muito estranho pensar essas coisas. As pessoas se apegam tanto à sua liberdade pessoal, a seus direitos individuais, que é impensável falar algo como Paulo fala aqui, de considerar os outros superiores a si mesmo, como ele vai falar no capítulo 2. Vejam só, capítulo 2, verso 3. Ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É loucura para a nossa sociedade hoje pensar isso. Considerar o outro superior a mim. Deixar de fazer aquilo que é a minha vontade, aquilo que me satisfaz, para o bem do outro. Mas é isso que Paulo fala aqui. Não apenas fala, ele dá o seu exemplo. O desejo dele era estar com Cristo, morrer para estar com Cristo Jesus. Mas ele prefere ficar, mesmo passando por tribulações, para o benefício da obra do reino de Deus. E pensar assim só é possível para aqueles que reconhecem o significado do Evangelho. O significado do que é estar unido a Cristo Jesus e ser um servo do Senhor. Um servo que abre mão das suas vontades para cumprir a vontade do seu mestre, do seu Senhor. E é apenas à luz disso que nós podemos compreender o porquê Deus nos dá a vida. Nossa vida não é para ser vivida apenas para nós. A razão da nossa vida é servirmos ao Senhor. E nós fazemos isso no contexto da igreja. É isso que Paulo está falando aqui, nesses versos. Não à toa ele vai falar no verso 24, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Permanecer na carne pela vossa causa, com o objetivo de abençoar vocês. Por isso, confie no cumprimento dos propósitos de Deus. Em segundo lugar, compreendendo a razão da vida e da morte. Por que é que Deus nos concede a vida? Por que é que Ele nos concede muitas vezes também a morte? Para cumprir os seus propósitos. Mas em terceiro e último lugar, confie no cumprimento do propósito de Deus, vivendo para a edificação da igreja. Vivendo para a edificação da igreja. É isso que os versos 25 e 26 nos ensinam. Observe o verso 25. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Então, diante dessas opções que são colocadas por Paulo aqui, nessa dúvida retórica, ele volta a uma certeza. Eu estou convencido de que estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós com o objetivo para o vosso progresso e gozo da fé.
Era mais urgente ficar naquele contexto, para de alguma forma suprir as necessidades daqueles irmãos de Filipos por meio do seu ministério terreno. E Paulo aqui mais uma vez mostra que o grande objetivo da sua vida não era desfrutar das benesses oferecidas por essa criação, por aquilo que foi criado por Deus, mas era promover o quê? Progresso e gozo da fé. Ele já havia falado sobre progresso, lá no versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E agora ele fala sobre o progresso e gozo da fé. Observe que há duas coisas em jogo aqui. Há o progresso do Evangelho alcançando aqueles que ainda não haviam sido alcançados, os perdidos, mas também o progresso da própria maturidade dos crentes. Se os irmãos se lembram, nós falamos sobre isso na nossa pregação sobre Efésios 4. Aquele texto que fala sobre um corpo que cresce por meio dos dons concedidos por Deus na igreja. O objetivo da igreja é crescer não apenas numericamente, mas também em maturidade. Nós vimos hoje de manhã, Deus nos concede a fé para que a fé amadureça, para que a fé cresça, para que nós sejamos santificados e conformados à imagem de Cristo Jesus. Então o objetivo dele era que a fé daqueles irmãos crescesse e redundasse na alegria. A mesma alegria que ele está sentindo nas tribulações seria produzida pelo progresso da fé daqueles irmãos. Por essa razão, Paulo, nesse texto, diz que eles deveriam ficar aqui. Os verbos que são utilizados aqui, todos eles dão a ideia de permanência. Ele fala no verso 24, permanecer, verso 25, ficarei, e ainda no verso 25, permanecerei com todos vós. A ênfase é ficar, mas é ficar com alguém. Não é simplesmente ficar, é ficar com aqueles irmãos com o objetivo de servi-los. Paulo demonstrando o seu exemplo, de alguém que coloca os interesses dos outros antes dos seus próprios interesses. O propósito da vida de Paulo não era se realizar como um grande apóstolo, era cumprir aquilo que Deus lhe havia designado para a expansão do reino. Alcance dos perdidos e amadurecimento dos irmãos. A igreja de Filipos precisava aprender isso. Nós vamos observar ao longo do livro que eles tinham grandes problemas em entender a natureza do serviço, do sacrifício em favor do próximo. Não à toa, a partir do verso 27, essa vai ser a grande argumentação de Paulo. Ele vai falar que eles deveriam viver unidos e viver em serviço, em humildade, em humilhação, conforme o próprio exemplo de Cristo Jesus. E é por isso que Paulo, nesse momento, enfatiza isso, que ele preferia ficar para, por meio do seu sacrifício, aqueles irmãos fazê-los mais santos. O trabalho na igreja requer amor sacrificial. Requer que nós abramos mão do nosso conforto. Que nós renunciemos aquilo que nos traz conforto para que o nosso irmão cresça. Para que o nosso irmão seja santificado, seja aperfeiçoado. Devemos abrir mão do nosso orgulho, irmãos. A carta de Paulo aos Filipenses, que é uma grande carta sobre alegria, vai enfatizar muito isso também. Abrirmos mão do nosso orgulho para o benefício dos nossos irmãos. É isso que Paulo faz aqui. E ele termina enfatizando isso no verso 26, dizendo, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Sua presença com aqueles irmãos, ele sabe, traria o resultado da obra de Cristo para com eles, e eles então teriam um motivo de alegria, de se gloriarem em Cristo Jesus, literalmente de terem orgulho em Cristo Jesus. Orgulho é uma palavra que nós costumamos não usar no nosso contexto, porque ela é carregada de um significado negativo, né? Nós não gostamos de pessoas que são orgulhosas. Só que a ideia de Paulo aqui é justamente essa, de que nós devemos nos orgulhar em Cristo Jesus. Cristo é o grande motivo do nosso orgulho. E há muitos lugares nas Escrituras em que Paulo usa essa expressão. Por exemplo, lá em Coríntios ele diz, para que, como está escrito, aquele que se gloria, ou aquele que se orgulha, orgulhe-se no Senhor. Observem que Paulo também diz em Romanos 15, verso 17, que a própria obra de Deus na vida dele era um motivo de orgulho. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Em outras palavras, não é aquilo que eu, Paulo, faço por meio das minhas obras que é motivo de orgulho, mas aquilo que Deus fez em mim, isso sim é motivo para eu me gloriar. Ele diz aos Coríntios, dia após dia morro, eu protesto, irmãos, pela glória que eu tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A fé amadurecida daqueles irmãos de Coríntio, ele diz, era motivo para o orgulho e glória do próprio Paulo. E ele fala aos Filipenses também, capítulo 4, verso 1. Ele diz que aqueles irmãos eram seu motivo de alegria e coroa. Então, naquele contexto, a ideia é, a presença de Paulo com os irmãos de Filipos traria o amadurecimento necessário, não tanto pela obra de Paulo, mas a ênfase dele aqui é em Cristo. Vos gloriardes em Cristo Jesus. E eles, então, uma vez aperfeiçoados à imagem de Cristo, seriam o motivo do seu orgulho.
eles poderiam se orgulhar da obra que Cristo havia exercido na vida deles. Enquanto eu estava lendo um comentário para preparar esse sermão, um dos autores faz uma aplicação justamente nesse sentido. Ele diz que o orgulho público, no melhor sentido da palavra, reflete a grandeza dos nossos valores. Ou seja, aquilo no que a gente se orgulha reflete a grandeza das coisas que nós valorizamos. Ele dá o exemplo de um homem que elogia a sua esposa. Um homem que celebra publicamente os dons da sua esposa e virtudes, reflete quanto ele a valoriza. E no mesmo sentido, irmãos, nós somos chamados a nos orgulhar em Cristo Jesus. Cristo deve ser o maior motivo de orgulho da nossa vida, a ponto de nós valorizarmos a Cristo mais do que todas as coisas. É isso que Paulo faz aqui. Não havia nada mais na vida de Paulo que o orgulhasse do que o próprio Cristo Jesus. Cristo era o motivo do seu orgulho, e é por isso que ele pregava, por isso ele testificava, por isso ele passava pelas tribulações com alegria, porque o grande motivo do seu orgulho era a obra de Cristo Jesus. Era o engrandecimento do nome de Cristo Jesus. Então, para Paulo, pregar não era uma mera obrigação, que trazia consigo suas tribulações, suas cadeias, mas para Paulo, aquilo era resultado do que havia no mais íntimo do seu coração. Alguém que contemplava tanto a Cristo Jesus, que o valorizava acima de todas as outras coisas. Então, quando nós dizemos que confiamos no propósito de Deus, também precisamos estar dispostos a aceitar a agenda do Senhor e os seus propósitos, não os nossos. Nos orgulharmos unicamente nele, valorizarmos unicamente a Cristo Jesus, a ponto de nos desprezarmos, para que assim a obra de Deus se cumpra na sua igreja. Esse é o primeiro passo para que nós vivamos de forma sacrificial em benefício do outro. Valorizar mais a Cristo do que qualquer outra coisa, para também nos desvalorizarmos, não nos considerarmos mais que os nossos irmãos, e assim estarmos dispostos a servi-los e cumprir o propósito de Deus para a sua igreja. Por isso, confie no cumprimento do propósito de Deus, vivendo para a edificação da igreja. Concluindo, irmãos, nós vimos que Paulo, nesse texto, traz a conclusão da sua apresentação da situação que ele estava passando. Ele havia se alegrado no verso anterior, ou no texto anterior, sobre as suas cadeias sendo usadas para o progresso do Evangelho, mas agora ele se alegra porque ele sabe que Deus, em última instância, cumprirá a sua obra salvando o seu povo, chamando os eleitos, amadurecendo aqueles que já estão na igreja, e quer Paulo estivesse vivo, quer estivesse morto, quer preso, quer livre, ele sabia que o propósito de Deus se cumpriria. E por isso ele está alegre. Por isso ele está alegre mesmo na cadeia. E nesse sentido, Paulo mostra para nós a sua devoção total ao Evangelho e à pessoa de Cristo Jesus, a ponto de considerar todo o resto perda, refúgio, diante do cumprimento do propósito de Deus. Ele valorizava mais a Cristo Jesus do que sua própria vida, a ponto de reconhecer que se ele morresse, isso seria bom, ele estaria com Cristo. Mas se ele vivesse, a sua vida só significaria a luz da obra de Cristo Jesus. Nós, como cristãos, também devemos ser nutridos por uma alegria e por contentamento inabaláveis, como Paulo nos ensina aqui. Confiados de que, a despeito de qualquer circunstância, o propósito de Deus de glorificar a Cristo e de edificar a sua igreja será finalmente cumprido. Quando nós entendemos que o que realmente importa é o engrandecimento de Cristo, nem mesmo a vida, nem mesmo a morte não serão motivo de preocupação. Por isso, confie no cumprimento do propósito de Deus. Confie no cumprimento do propósito de Deus, em primeiro lugar, alegrando-se no engrandecimento de Cristo. Em segundo lugar, compreendendo a razão da vida e da morte. Em terceiro lugar, vivendo para a edificação da igreja. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração.